Olá pessoal, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Papo de Mãe TDAH. Toda quarta-feira, 18 horas, nós temos esse momento aqui juntas, conversando sobre um tema relacionado a TDAH. Oi, Kátia! E hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Na verdade, vai ser um complemento da live de semana passada, que nós falamos sobre depressão. E TDAH, depressão e ansiedade tem uma relação muito forte entre os três, né? Então a gente vai falar sobre isso e vocês vão ver que muitas coisas que nós falamos semana passada a gente vai voltar a falar hoje, porque a raiz, né, da ansiedade e da depressão no TDAH é basicamente a mesma, né? Então a gente precisa falar bastante sobre isso, conscientizar bastante, e o foco principal é a gente entender esses mecanismos para trabalhar de uma forma preventiva, sempre com esse viés preventivo, né? Claro que se isso já está acontecendo aí com o seu filho, se você já identificou, ou se o médico, né, já diagnosticou sintomas de depressão ou sintomas de ansiedade no seu filho TDAH, a gente vai trabalhar com o tratamento, óbvio, né? Mas a ideia é que a gente consiga ou fazer a identificação dos sinais precoce, ou até mesmo, que seria o ideal, trabalhar de forma preventiva, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a ansiedade no TDAH. E nesse tempo aí de isolamento social, esse tempo onde nós estamos aí com uma pandemia se estendendo, né, para mais um ano, quantas pessoas, mesmo sem TDAH, estão desenvolvendo sintomas de ansiedade? E quando a gente fala do TDAH, isso ganha uma proporção ainda maior, principalmente quando a gente fala, né, de questões relacionadas à escola, esse ensino remoto, que muitas vezes acaba sendo um gerador de ansiedade, não só para a criança, mas também para as famílias de crianças com TDAH. Adriana, seja bem-vinda. Feliz de vocês estarem aqui, muito bom. A gente sempre começa, né, com esses... Pronto. Com esses primeiros minutinhos aí, onde a gente recepciona quem está entrando, dá as boas-vindas aí para quem vai assistir o vídeo depois gravado. Nosso tema, né? Eu vou até colocar aqui, fixar, que algumas pessoas entram depois, né? Já ficam sabendo. Fixar comentário. TDAH e ansiedade. Deixa eu só salvar aqui. Eu quero abrir uma imagem aqui no meu computador para mostrar para vocês. Vou estar abrindo. O computador hoje não está muito legal. Acho que ele está cansado de trabalhar nessa pandemia. Foi muito sobrecarregado o uso desse computador e agora eu acho que ele está dando sinais de que está cansado, sabe? Está precisando descansar, está precisando de um sossego, né? Enfim. Tânia, seja bem-vinda também. Seja muito bem-vinda à nossa live, nosso Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira às 18 horas. Nós estamos no mês de março. Tô até meio perdida no tempo. No mês de março nós estamos focando aqui nas comorbidades mais comuns que aparecem no TDAH, junto com o TDAH. Então a gente já falou sobre o TOD, que é o transtorno positivo desafiador. Já falamos sobre transtornos de aprendizagem, já falamos sobre depressão. Hoje vamos falar sobre ansiedade. E na próxima quarta-feira nós vamos encerrar o mês falando de outras comorbidades, né? Vamos falar de várias outras comorbidades que aparecem junto com o TDAH em menos frequência às vezes, mas que também podem surgir, como distúrbios do sono, questão da obesidade, as tiques, né, que muitas vezes podem surgir também. Então a gente vai falar sobre isso na semana que vem, na quarta-feira que vem, tá bom?
e hoje a gente vai falar sobre ansiedade, que tem muito a ver com a depressão, né? Claro que são dois transtornos diferentes e afetam a vida da pessoa, né, de uma forma diferente, mas vocês vão ver que tanto o TDAH, quanto a depressão, quanto a ansiedade, eles têm pontos em comum. E por isso, por terem pontos em comum, eles podem ser confundidos, eles podem aparecer juntos e eles podem também ser um mascarar o outro. Quer dizer, você pode diagnosticar um e não conseguir perceber que tem o outro junto, né? Acabar não diagnosticando um outro transtorno que tá junto, mas que ficou mascarado pelos sintomas de um deles. Então as três situações elas podem acontecer, né? Eu tô vendo que tem algumas pessoas diferentes entrando aqui, né? Pessoas que começaram a me seguir agora por esses dias. Sejam muito bem-vindas ao nosso Papo de Mãe TDAH. Toda quarta-feira às 18 horas a gente está aqui conversando e você é sempre muito bem-vinda. As nossas lives depois ficam gravadas aqui no Instagram e também lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube, Juliana Deodato, porque tem pessoas que preferem assistir no YouTube, porque no YouTube tem mais mobilidade, ali é mais fácil você adiantar alguma coisa, voltar, repetir alguns pedaços, mais fácil também de você marcar onde parou para voltar a assistir depois. E também aquelas pessoas, né, que preferem assistir o vídeo numa rotação, numa velocidade um pouco mais adiantada, principalmente aquelas pessoas que têm TDAH, o YouTube facilita esse processo. Então, eu sempre deixo salvo também lá no YouTube para facilitar que as pessoas tenham mais acesso, consigam assistir. Bem, vamos começar a nossa... Estou só abrindo aqui. Vanessa, seja bem-vinda, Vanessa. Meu computador ele não tá legal, como eu falei, né? Mas abriu aqui. Então vamos começar. Não vou nem mexer muito não. Para ele não dar. Então vamos lá. Então vou só fazer uma recapitulação um pouquinho do que a gente falou semana passada. Semana passada a gente falou sobre depressão no TDAH. E a gente falou como que a depressão ela pode surgir no TDAH. Ela pode ser algo... Oi, Vanessa. Ela pode ser algo, né, concomitante, mas também pode ser algo que aparece aí... concomitante no sentido que os dois aparecem juntos, né, mas são transtornos com origem diferenciadas, mas elas também podem ser decorrente, né? A depressão pode ser decorrente, consequência do TDAH. E a ansiedade é a mesma coisa, né? Ela pode vir como um transtorno primário, ali, um transtorno que surge na pessoa com TDAH por uma predisposição genética, por uma questão da própria pessoa mesmo, mas ela também pode ser consequência do TDAH. E a gente vai falar sobre isso, tá bom? Olha, já colocaram aqui. Quais sinais precoces da ansiedade? Ih, pessoal, peraí. Deixa eu tirar aqui as notificações, que daqui a pouco fica entrando um monte de mensagem. Pronto. Sinais precoces da ansiedade na criança com TDAH. A gente vai falar sobre isso, tá? Espera só um pouquinho para você... para eu te responder essa pergunta, mas o que eu quero focar aqui, eu acho que é o principal, eu falei isso na semana passada, eu vou tornar a falar isso, né? Como que isso surge, né? Como é que esses sintomas começam a aparecer, tá bom? Então, antes da gente começar, né, eu já quero aqui falar, né, que essa semana nós encerramos as inscrições para a mentoria de mães, né, mãe especialista TDAH, e eu fiquei muito feliz com o retorno das mães, muitas mães perguntando, muitas mães com desejo de participar, e eu entendo que nem sempre é o momento, nem sempre é a hora, tudo, né, tem sua hora e vai ter oportunidade para você, mãe, que não conseguiu se inscrever, que não conseguiu participar, enfim, então não tem problema, daqui a pouquinho, né, a gente está abrindo novas vagas.
Mas eu queria muito agradecer a confiança de todas vocês, mesmo aquelas que não conseguiram fazer a inscrição. Agradecer a confiança no meu trabalho, a confiança, né, que depositam em mim para ouvir aquilo que eu tenho para falar, né, para ouvir aquilo que eu tenho para compartilhar da minha experiência, do que eu venho estudando e experimentando aí, vivenciando ao longo desse tempo, né? Então eu quero agradecer muito e dizer para você, ó, que tem psicopedagoga, várias, né, que estão entrando aqui, né? Nós vamos, essa semana, a gente vai começar a fazer as inscrições para o nosso aulão, né? Para nossa aula sobre TDAH em tempos de pandemia. E esse aulão vai ser um aulão gratuito voltado para professores e psicopedagogos, ok? E a gente vai falar muito sobre esse atendimento online, esse ensino online, essa modalidade online, como você, professor e você, psicopedagogo, pode utilizar dessa ferramenta para potencializar a aprendizagem do aluno, do seu aluno com TDAH, que está sofrendo demais, né, nesse período aí de ensino remoto, porque não está conseguindo se engajar nas tarefas, não está conseguindo se concentrar, focar nas atividades online. Então, como você pode transformar tanto o seu atendimento psicopedagógico online, quanto a sua aula, né, online, em uma aula, em um atendimento que vai conectar, vai conectar esse aluno e vai promover uma motivação para esse aluno se engajar nas atividades que você está propondo. Então, essa semana a gente vai abrir, né, as inscrições para você poder participar desse aulão gratuito, e depois desse aulão a gente vai abrir vagas para o programa de treinamento para educadores, professores e psicopedagogos que querem se aprofundar um pouco mais na temática do TDAH, entender como funciona o cérebro do TDAH, entender como o TDAH ele aparece e também como ele afeta a questão da aprendizagem, e como você, professor e psicopedagogo, vai poder potencializar o seu atendimento, seja na escola ou seja na clínica, promovendo a aprendizagem e desenvolvimento de criança e adolescente com TDAH, tá bom? Então fica ligado aqui no nosso Instagram, que durante toda essa semana a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Então vamos começar, né? Como eu gosto sempre de começar trazendo um pouco da estatística, né? Do porquê que falar de ansiedade no TDAH é importante. E eu vou começar já soltando uma bomba, né? Gente, a cada 2 pessoas com TDAH, isso é estatística, tá? Cada 2 pessoas com TDAH, uma sofre de transtorno, de algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, a estatística, né, de transtornos de ansiedade no TDAH gira em torno de 50%. E é uma estatística bem alta. Bem alta. Se você for falar, né, porque existem vários tipos de transtorno de ansiedade. Tá? Existe o transtorno de ansiedade de separação, a fobia simples, a fobia social, ansiedade generalizada, transtornos de pânico, transtorno de estresse pós-traumático. Cada tipo, né, de transtorno de ansiedade tem uma porcentagem diferente de incidência, ok? Mas eu vou falar de um modo geral. Uma em cada 2 pessoas que têm TDAH desenvolve algum tipo de transtorno de ansiedade. E aí eu quero começar falando o seguinte, que há uma diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade. E eu quero chamar atenção para isso, por quê? Porque sintomas de ansiedade ou comportamentos ansiosos, a grande maioria da população tem, independente de ter TDAH ou não. Eu tenho ansiedade em alguns momentos, em algumas situações, você também tem, mas isso não quer dizer que você tenha um transtorno de ansiedade, ok? Então, ter ansiedade não quer dizer que você tem um transtorno de ansiedade, tá? Características ansiosas
ter um comportamento mais ansioso no TDAH, isso é algo muito comum. Acho que quase 100% dos casos apresentam comportamentos, né, voltados para essa questão da ansiedade. Mas para que se caracterize um transtorno, aí a gente tem alguns pontos, né, que são importantes a gente considerar. O transtorno de ansiedade, ele é algo que precisa ter um olhar mais apurado, diferenciado. E o transtorno de ansiedade, ele não atinge todas as pessoas com TDAH, mas atinge uma porcentagem bem grande, tá bom? Assim como a depressão. Muitos de nós podemos apresentar em algum momento da nossa vida algum sintoma depressivo, né? Mas isso não quer dizer que nós estamos com um transtorno depressivo, tá? Então a depressão em si, ela também tem esse grau aí, né? Tem essa variação, assim como a ansiedade e assim como o TDAH. Todo transtorno, ele só é transtorno a partir do momento que ele se torna algo que destoa da maioria das pessoas, ok? A gente vai aprofundar um pouquinho mais. Antes disso, eu quero falar o seguinte, né? Eu comecei falando que TDAH, ansiedade e depressão aparecem muito juntos, porque tem elementos em comum entre os três, e que eles podem aparecer juntos, podem acabar gerando o outro, né? O TDAH pode acabar desenvolvendo depressão e ansiedade, mas também um desses transtornos pode estar maquiando o outro, pode estar mascarando o outro e dificultando o diagnóstico do outro transtorno, ok? E o que acontece muitas vezes, principalmente em adolescentes e adultos? Que muitas pessoas acabam descobrindo que tem TDAH, acabam tendo o diagnóstico do TDAH porque foram buscar o tratamento da ansiedade ou da depressão. Começaram a apresentar sintomas muito parecidos com a ansiedade, muito parecidos com a depressão, e buscaram tratamento para isso, e quando foram fazer todo aquele trabalho, né, com o médico, descobrem que na verdade o que eles têm não é depressão, não é ansiedade, mas é o TDAH. Ou então descobre que sim, é depressão, é ansiedade, mas tudo decorrente de um TDAH que não foi diagnosticado e tratado precocemente, né? Então, muitas pessoas acabam descobrindo o TDAH por aí, pelo diagnóstico da depressão e da ansiedade. Eu mesma, né, eu tenho até uma live gravada aqui no meu Instagram com uma ex-paciente minha, que ela chegou para mim, ela estava no período de pré-vestibular para medicina. Oi, Flávia, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, todos que estão entrando agora. Obrigada pela presença de vocês. Então, essa minha paciente, né, minha ex-paciente, ela chegou para mim, ela estava apresentando muitos sintomas de ansiedade, que ela estava estudando para fazer medicina, fazer vestibular de medicina. E aí, ela veio para mim para tratar a ansiedade. E ao longo do processo, né, de tratamento da ansiedade, a gente descobriu que ela tinha TDAH. E aí, quando ela foi, né, eu fiz toda a avaliação com ela, encaminhei para o neurologista fechar a avaliação, fechar o diagnóstico, e o neurologista identificou que ela tinha tanto TDAH quanto transtorno de ansiedade. Começou a tratar os dois. Começou a tratar o transtorno e começou a tratar o TDAH. Então, muitos chegam, né, e começam a descobrir que tem o TDAH por conta do tratamento da ansiedade e da depressão. Vocês veem quanto isso está ligado. E eu vou falar alguns sintomas aqui, né, algumas características de pessoas que têm TDAH, que também pode aparecer em pessoas que têm depressão e pessoas que têm ansiedade. E por conta de aparecer nesses outros transtornos, acaba confundindo às vezes, né? Então a pessoa tem esses sintomas e não sabe se aquilo ali é TDAH, se é depressão, se é ansiedade, porque os sintomas eles são comuns aos diferentes transtornos, tá? Então, ó, por exemplo, impulsividade é uma característica que tem tanto no TDAH, quanto na depressão, quanto na ansiedade. Busca por recompensa também é uma característica. Intolerância ao tédio, outra característica importante que aparece nos três.
inquietação, aumento do risco de dependência química. São pessoas que se distraem com muita facilidade. Então, só aqui eu citei 6 sintomas que pode aparecer no TDAH, na depressão e na ansiedade. E aí, como que a gente consegue diferenciar se esse sintoma, por exemplo, pessoa que se distrai com muita facilidade, como que a gente sabe que essa distração é devido ao TDAH, é devido à depressão ou é devido à ansiedade? A pessoa é muito inquieta. Como é que a gente sabe que vem da depressão, da ansiedade, do TDAH? Né? Na avaliação que a gente faz, principalmente o psiquiatra, né? Ele vai identificar isso muito bem. Por quê? Porque ele vai investigar a natureza dos sintomas. Então, o que diferencia se aqueles sintomas fazem parte do TDAH, da depressão ou da ansiedade, é de onde surge esse sintoma, ok? É a natureza do sintoma. E isso, nós, né, quem é leigo, e não tem nem necessidade de entender, de conhecer isso, a não ser que tenha um interesse próprio, mas o médico, né, principalmente o psiquiatra, ele tem um estudo aprofundado sobre isso e ele está habilitado, né, assim como psicólogos também, que estudam sobre depressão, TDAH e ansiedade, eles têm um conhecimento mais aprofundado e têm um olhar mais apurado para conseguir avaliar e identificar, né, se aqueles sintomas estão dentro de qual quadro ou se estão dentro de mais de um quadro. E aí o que é interessante, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né, da inquietação. Como que a inquietação aparece nos 3 tipos de transtorno? Então, por exemplo, na ansiedade, a inquietação ela aparece porque a pessoa ela fica muito preocupada, ela se sente ameaçada com alguma coisa que pode acontecer, mas que ela não sabe exatamente o que é. E essa preocupação, essa sensação de ameaça, né, do ambiente, ela não sabe que alguma coisa pode acontecer, mas ela não sabe direito o que pode acontecer, causa uma inquietação interna na pessoa que tem ansiedade. Então a inquietação na ansiedade vem muito por essa preocupação, né? Essa sensação de ameaça que ela sente no ambiente, que ela sente que vai alguma coisa acontecer e ela não sabe exatamente o que pode ser, né? Já na depressão, essa inquietação vem pela falta de prazer, porque nada para ela dá prazer. Nada para ela faz sentido, nada para ela satisfaz. E se nada dá prazer, nada faz sentido, nada satisfaz, ela se sente muito inquieta, porque nada para ela, nada conecta com ela. Então ela está fazendo uma coisa que não tem sentido, então ela está inquieta para acabar com aquilo, para fazer outra coisa ou para não fazer nada. Então a inquietação da depressão está muito ligada à falta de prazer em fazer aquilo que ela tem que fazer. E no TDAH já tem um outro viés. A inquietação do TDAH é porque tudo no TDAH acaba entediando ele. Então tudo que ele começa, que tem um nível de prazer, né, alto no início, aquilo se esvazia muito rápido, ele perde o interesse muito rápido nas coisas. Não é porque aquilo não é porque ele está com um sentimento melancólico, não é por isso, mas porque aquilo que para ele no início era tão legal, perde o encanto, ele perde o interesse e começa a focar o interesse em outra coisa, e daqui a pouco ele foca em outra, e essa mudança constante de focos de interesse, de foco atencional, que a gente fala da instabilidade de atenção, acaba gerando uma inquietação no TDAH. Então, só para vocês entenderem que um mesmo sintoma comum a 3 transtornos diferentes, ele aparece por motivos diferentes, ok? E o motivo, quer dizer, o gerador do sintoma é que vai nos dar pista se aquele sintoma é de um, de outro ou de outro transtorno, tá bom? E aí você, mãe, deve estar assim, gente, mas como é que eu vou saber isso? Não, mãe, você não tem que saber isso. Você só tem que identificar se está acontecendo algum desses sintomas e buscar o tratamento. Buscar uma avaliação com um profissional especializado, que ele vai ter esse olhar apurado para identificar, ok?
Porque quem não tem esse olhar apurado, realmente olha, só vê o quê? Só vê a impulsividade, só vê a inquietação, só vê a distração. Não vê o que está por trás do sintoma, o que está gerando o sintoma. Tá ok? Mas é só para você saber que isso existe, para você poder entender que não é simplesmente um sintoma. Pode ter muita coisa por trás, e por poder ter muita coisa por trás, é importante buscar logo uma avaliação especializada, identificando se aquilo ali é um transtorno ou não, tá bom? E aí eu quero mostrar para vocês aqui rapidinho, só uma imagem que eu fiz aqui, para vocês entenderem que eu estava falando um pouquinho atrás, né, da diferença da ansiedade para o transtorno de ansiedade. Vou falar do TDAH. Todos nós aqui, de uma certa forma, todos nós que não temos TDAH, de uma certa forma, nós temos algum grau de desatenção. Então, se eu falar aqui alguns sintomas do TDAH, pode ser que você, né, se identifique e fale, poxa, eu acho que eu tenho TDAH então, porque eu também esqueço muitas coisas, eu isso, eu aquilo, eu começo... Porque no nosso dia a dia, nós apresentamos alguns desses sintomas, algumas dessas características. Todos nós temos um nível de déficit de atenção que é considerado, vamos dizer assim, dentro da normalidade. Agora, quando esse nível de déficit de atenção ele atinge um nível, né, uma intensidade muito além, muito maior daquela que a maioria da população apresenta, a gente já começa a enquadrar esse comportamento dentro de um transtorno, ok? Por isso que há uma discussão muito grande entre se o TDAH é doença ou não é doença. Por quê? Porque uma doença, ela tem uma origem causadora. Então, por exemplo, se eu tenho câncer, é porque teve lá alguma célula cancerígena que surgiu no meu organismo, que está gerando todo aquele problema e tal. O TDAH, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, todos os transtornos, é como se fosse como se a gente pegasse características que a população em geral tem e elevasse num nível bem mais alto. Quando essas características de ansiedade que todos nós temos, né, de tristeza que todos nós temos em algum momento, de desatenção que todos nós temos no dia a dia, quando esse nível está muito mais alto, isso se caracteriza um transtorno, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho o que eu fiz aqui, ó. Então eu botei, ó, déficit de atenção é diferente de transtorno de atenção. Assim como a ansiedade é diferente de transtorno de ansiedade, tá? Então, muitas crianças com TDAH, elas têm ansiedade, mas elas não têm o transtorno de ansiedade, ok? Muitos, a grande maioria das crianças e adolescentes que têm TDAH tem ansiedade, não tem transtorno de ansiedade, tá? A ansiedade, ela é secundária. Por que ela é secundária? Porque ela é consequência do TDAH. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. O transtorno de ansiedade, ele não é secundário, é primário. Por quê? Porque ele não é uma consequência. Assim como eu expliquei semana passada da depressão, que a depressão pode vir como consequência e ela pode vir como algo gerado por uma deficiência neurobiológica lá no cérebro da pessoa e tudo mais, por uma questão biológica, né? Uma predisposição genética. Assim é a ansiedade e assim é o transtorno de déficit de atenção, a mesma coisa. A gente pode ter uma dificuldade de atenção, um déficit de atenção, que é secundário. Então, por exemplo, eu dormi mal à noite, não dormi direito, tô cansada, tô com sono. No outro dia, com certeza eu vou ter uma dificuldade maior de me concentrar, uma dificuldade maior
de ter atenção nas coisas que eu vou fazer. Por quê? Porque essa dificuldade de atenção, ela vem como consequência, né, de uma forma secundária, a uma noite de sono mal dormida. Ok? Agora, o transtorno, como transtorno de déficit de atenção, ele não é consequência de nada. Ele simplesmente é uma constituição, uma forma do cérebro funcionar diferenciada. Ok? E aí, dentro dos transtornos, né, tanto de atenção quanto de ansiedade, a gente sempre fala assim, olha, eu ter um sintoma de ansiedade é uma coisa, né? Eu ter uma desatenção porque eu não dormi direito, porque aquilo ali não me interessa, porque eu bebi muito na noite anterior, tô de ressaca, enfim, é uma coisa. Outra coisa é você ter um transtorno de déficit de atenção que te acompanha 24 horas por dia, 365 dias por ano e afeta todas as áreas da sua vida, trazendo prejuízos. É muito diferente. É muito diferente, né? É muito diferente, por quê? Porque é algo mais generalizado, é mais frequente e é mais intenso, ok? São duas variáveis que a gente sempre utiliza na hora da avaliação: frequência e intensidade. Pessoal, até aqui tá indo bem? Estão acompanhando? Tá tranquilo? E agora eu quero mostrar para vocês, vão colocando aí se tá tudo certo, a gente pode continuar. Eu quero mostrar para vocês o tripé, a tríade que acaba gerando o transtorno de ansiedade no TDAH, que acaba fazendo com que essa criança comece a apresentar sintomas de ansiedade. E que esses sintomas de ansiedade podem evoluir para um transtorno, ok? Deixa eu ver se tem uma perguntinha aqui, só um minutinho. Acho que não. Ah, tá. Foi. Tá dando para entender, Cláudia? Que bom. Porque é um assunto bem complexo, né? O transtorno, o TDAH, o transtorno de ansiedade, são transtornos bem complexos. E a gente trazer isso numa linguagem mais simples, sem banalizar, né? Fazendo com que as pessoas entendam o que realmente é importante, de uma forma mais clara, é um desafio. Então, quando vocês falam que tá dando para entender, que tá tudo bem, para mim é muito bom esse feedback, tá? Porque realmente é um tema bem complexo, daria aqui várias lives. Eu tentei, de tudo que tem sobre ansiedade no TDAH, eu fiz um recorte, primeiro para vocês entenderem que nem sempre quando a criança está apresentando sintomas de ansiedade, isso não quer dizer que ela tem um transtorno de ansiedade, mas que você precisa ficar atento a isso para trabalhar sempre de forma preventiva. Cláudia, seja bem-vinda. A primeira vez que você participa da live, né? Seja bem-vinda. Depois você pode ir lá no GTV aqui do Instagram. Todas as minhas lives estão salvas. Eu acho que eu tenho mais de 50 lives já salvas aqui no IGTV. E depois você dá uma garimpada lá, ver se tem algum tema que te interessa, tá? Mas seja muito bem-vindo. Então eu vou mostrar para vocês aqui o tripé que pode gerar, né, sintomas de ansiedade no TDAH. E vocês vão perceber, quem estava aqui na quarta-feira passada, que é o mesmo tripé que pode gerar depressão, que pode gerar vários problemas no TDAH. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui o gráfico que eu fiz, depois eu viro para a gente poder conversar. Olha, vamos ver quem estava aqui semana passada se vai lembrar o que isso aqui tem a ver, qual é a palavrinha-chave aqui que a gente falou semana passada, que está ligado com esse movimento aqui. Ó. Então, qual é a tríade, né? Qual é o tripé? Dificuldades na realização de tarefas. A criança com TDAH, ela tem várias dificuldades em realizar tarefas. Essas dificuldades, elas são relacionadas tanto
né, a questão da motivação, quanto a questão de conseguir se manter focado numa tarefa, dificuldades de começar e terminar as coisas que começam, enfim. Vocês são mães de TDAH, sabem muito melhor do que eu aí na prática, né, como que as crianças com TDAH, os adolescentes, apresentam dificuldades na realização das tarefas, e isso não quer dizer que eles têm dificuldade cognitiva, tá? As dificuldades muitas vezes são operacionais, né? De lembrar do que tem que fazer, de lembrar de como tem que fazer, de lembrar, de se manter motivado, de começar, de terminar a tarefa, de manter uma produtividade, enfim. Essas dificuldades que são próprias do TDAH e que não estão sendo tratadas ou que não estão sendo utilizadas ferramentas, estratégias eficientes para que ele lide com essas dificuldades, para que ele supere essas dificuldades elas se mantêm durante um período longo, né, da vida dele, sem que haja nenhuma intervenção de qualidade, o que vai gerar? Fracassos sucessivos, porque essa criança vai tentar realizar as coisas e não vai conseguir, ou ela vai desistir no meio, ou ela vai cometer vários erros, ela vai fazer várias trocas, equívocos, enfim. Esses fracassos sucessivos vão gerar nela mesmo e também no ambiente cobranças frequentes. Então a própria criança começa a se cobrar, ok? Ela começa a se cobrar muito, porque ela, poxa, eu tento e não consigo, então eu que sou burra mesmo, eu que não me esforcei o suficiente. E ela também começa a receber muitas cobranças de fora, cobrança da mãe, cobrança do pai, cobrança das pessoas, cobrança da professora. Você fez errado, você é preguiçoso, você esqueceu de novo, você não conseguiu, você nem tentou, você está me deixando nervosa. Enfim, as cobranças que vêm pela dificuldade que ela enfrentou em realizar aquela tarefa, tá? Ó, eu não sei qual é o nome, eu esqueci. 06MM, eu não me lembro o seu nome, se você puder colocar aqui, ó. Mas ela colocou, sim, dificuldade de fazer mesmo isso tudo que você falou com meu filho, exatamente. Então, ó, esse ciclo aqui, né, esse tripé, dificuldades de realizar tarefas, fracassos sucessivos e cobranças frequentes, se isso se mantém por um período longo, o que vai acabar afetando em cheio na criança? Vamos ver se vocês conseguem identificar aqui o que isso aqui acaba gerando na criança, o que acaba afetando, qual é... Escrevi seu neto, né, Cláudia? Mas isso aqui, gente, é o retrato do TDAH. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar esse ciclo, encerrar esse ciclo. Como é que a gente encerra esse ciclo? Trabalhando aqui, ó. Aqui, para que essa criança tenha menos fracassos sucessivos. Como é que a gente trabalha aqui? A gente trabalha aqui desenvolvendo estratégias eficientes. Alessandra. Estratégias que vão ajudar essa criança a lidar com essas dificuldades e a superar essas dificuldades. Tá? Essas estratégias, gente, sinceramente, eu não tenho como te dizer aqui, né? Até a Alessandra perguntou, qual seria a estratégia para não deixar que chegue nesse tripé? A gente tem que cortar isso aqui. Então, para a gente chegar, são várias estratégias, são várias coisas que a gente tem que fazer. Várias, tá? Não é uma coisa só. Eu não tenho aqui a dica mágica de ouro que vai resolver os problemas. Se você for aqui no meu Instagram, você vai olhar toda semana, gente. Não teve uma semana que a gente não fez. Toda semana, desde o ano passado, antes do meio do ano passado, a gente está fazendo live aqui sobre TDAH. E em todas as lives eu trago orientações, dicas, principalmente orientações mais direcionadas de estratégias para lidar com isso aqui. E
quando você trabalha aqui, né, munindo essa criança de estratégias, você também tem que trabalhar aqui. Por quê? Porque a cobrança, ela pode vir, mas ela também tem que ser feita de uma forma eficiente. Se a cobrança vier da forma como apontar o dedo para a criança, reforçar o fracasso dela, isso a gente vai ter problema. Então, até para a gente cobrar da criança, a gente precisa ter uma estratégia para fazer isso, ok? Que é uma cobrança que vai motivá-la, que vai encorajá-la a buscar soluções e resolver os problemas. Mas para que ela busque soluções e resolva os problemas, ela precisa do nosso apoio, o apoio de profissionais que vão estar ajudando essa criança e também e principalmente o apoio da família, trazendo esse suporte, essas estratégias aqui para que ela lide com essas dificuldades e tenha cada vez menos fracassos ou que essas dificuldades que ela enfrente sejam minimizadas, ok? Porque nem todas a gente vai conseguir resolver, mas que ela seja minimizada. Agora eu queria que vocês colocassem aqui, quem estava na live da semana passada, quem acompanhou minhas postagens dessa semana também, né? O que isso aqui acaba gerando na criança ou no adolescente? Ou em qualquer pessoa, gente, porque se a gente também vive isso, se a gente começa a ter dificuldade em fazer alguma coisa e fracassa e erra e começa a ser cobrado pelo chefe, começa a ser cobrado pelo marido ou sei lá por quem, e a gente começa a entrar nesse ciclo, a gente também vai ser afetado, tá? Só que o TDAH, ele vive esse ciclo com muito mais frequência e intensidade. Então, queria que vocês falassem pra mim, ó, já tem gente colocando aqui, ó, autoestima fica baixa. Mas alguém acha que é autoestima baixa ou acha que é outra coisa? Vamos conversar, nós estamos no nosso papo de mãe TDAH. E Alessandra, eu não sei se você chegou a ver, é porque assim, gente, vocês me desculpem às vezes de não identificar todas as pessoas, porque lá no grupo do WhatsApp, né, que a gente tem de mães TDAH, a gente tem mais de 100 mães lá, né? E aqui no Instagram tem mais várias, lá no Facebook várias que conversam comigo. Então eu converso com muitas mães de TDAH, muitas mães, e às vezes eu não consigo lembrar o nome de todo mundo ou associar o nome à pessoa, tá? Então eu não sei se você acompanhou aí o lançamento da mentoria para mães. Qual é o objetivo dessa mentoria, desse programa Mãe Especialista TDAH? Justamente trabalhar com você, mãe, durante 3 meses na identificação da sua dificuldade enquanto mãe de desenvolver essas estratégias aí para fugir desse tripé, para não entrar nesse ciclo vicioso, porque esse ciclo vicioso é que vai intensificar os sintomas, ok? Esse ciclo vicioso que vai intensificar os sintomas que seu filho apresenta. E quando você cria um círculo virtuoso, você minimiza os sintomas. Então, na mentoria, o grande objetivo da mentoria é te ajudar como mãe a identificar, a desenvolver estratégias para fugir desse ciclo. E eu vou te acompanhar no desenvolvimento dessas estratégias durante 3 meses, tá? A nossa mentoria, a gente fechou as inscrições na segunda-feira. A gente está aqui agora já mapeando algumas as famílias que entraram, mas como a gente ainda está fazendo todo esse processo inicial de inclusão das mães na plataforma, eu ainda estou mapeando aí as primeiras mães que estão entrando. Se você está aqui na live e tem interesse na mentoria, perdeu o prazo, enfim, e gostaria de participar, quando terminar a live, me chama no privado, que eu vou te passar as informações que você ainda tiver com dúvida e abro aí uma possibilidade de você entrar na mentoria, já que ela ainda não começou de fato. A gente vai começar os encontros só em abril, primeira semana de abril, e nesse mês de março a gente está fazendo os encontros individuais que começam na semana que vem. Essa semana a gente está só fazendo toda a inclusão das mães na plataforma, no grupo,
eu estou conversando com algumas mães de forma individual. Então, se você tem interesse em participar, em desenvolver essas estratégias para quebrar esse ciclo vicioso, você me chama no direct depois que eu abro uma possibilidade aí de você entrar no programa, ok? Então vamos lá. Então Simone colocou aqui, né? A autoestima fica baixa. E é exatamente isso. Acho que Simone estava aqui semana passada, se eu não me engano, né? Tudo isso acaba virando um ciclo vicioso, que é o que a gente chama do ciclo vicioso da baixa autoestima, que é o mesmo ciclo. Não tava não, né? Ah, isso aí. Ó, não tava na live, mas acho que a criança vai morrendo aos poucos. Fica sem estímulo, pode cair até em uma depressão, uma tristeza. Exatamente isso. Ó, a Flávia colocou, a autoestima cai e gera ansiedade. Exatamente. Por quê, gente? Semana passada eu falei desse ciclo na depressão, que acaba gerando a depressão, né? E eu vou usar o mesmo ciclo hoje para falar da ansiedade. Que bom, Simone. Que bom, que bom. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Da semana passada que a gente usou. Eu até coloquei esse ciclo aqui no post bem no Instagram. Ó, ciclo vicioso da baixa autoestima. Começa aqui, ó. As crianças com as dificuldades dela, que são próprias, né? Próprias do TDAH. Ok. Só que essa criança, por ela não ter um tratamento adequado, um suporte, ela não desenvolver estratégias eficientes, ela continua tendo essas dificuldades e sem ajuda, sem suporte. E aí a cobrança excessiva vai acontecendo, tanto a cobrança interna quanto a cobrança externa. Isso vai fazendo com que essa criança interiorize o fracasso. Essa criança, ela vai começar a entender que ela é que é o fracasso, ela que é o problema. Entenderam? Ela começa a interiorizar isso e isso passa a fazer parte da sua identidade. A gente até deu exemplo, né, na semana passada daquele parque de diversões que tinha aquela sala de espelhos, onde você entrava, né, tinha como se fosse um corredor, um labirinto, sei lá, e cada lugar tinha um espelho diferente. Um espelho que te deixava baixinha, gordinha, outro que te deixava comprida, magra, outro que fazia você ficar achatada, enfim. Cada espelho distorcia a sua imagem, né, de uma forma diferente. E aí, essa interiorização do fracasso faz com que a criança... É como se ela estivesse dentro dessa sala de espelhos, só que com espelhos todos distorcidos. Porque ela está se vendo de uma forma distorcida, as pessoas estão dizendo que ela é algo que ela não é, né? Porque chamam de preguiçosa, chamam de um monte de coisa, e ela então começa a criar uma autoimagem distorcida dela mesma. Ok? Deixa eu segurar aqui direito que eu tô tremendo aqui na mão. Então, essa autoimagem distorcida acaba gerando uma baixa autoestima. E quanto maior a baixa autoestima dessa pessoa, mais erros ela vai cometer, mais dificuldades ela vai ter, menos motivação ela vai ter para realizar as tarefas, e isso vai virando um ciclo vicioso, que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo e gerando muitas consequências negativas, porque vai gerar muito atrito em casa, vai gerar muito conflito, muitos conflitos na escola, né? E pode desenvolver aí uma depressão e até um quadro de ansiedade nessa criança, né? Uma depressão, por quê? Porque ela vai sentir que tudo para ela não faz mais sentido, ela não tem mais prazer com nada faz sentido para mim, ela perde o interesse nas coisas, porque tanto faz ela fazer como ela não fazer, dá no mesmo, né? Ela não vai conseguir mesmo. Ou então essa preocupação, né? A criança que ela fica preocupada, por exemplo, ela tem que fazer uma atividade e ela já sabe que ela não vai dar conta daquela atividade,
ou ela acha que não vai dar conta daquela atividade, o que vai gerar nela? Uma preocupação. Então, se ela já sabe, por exemplo, vamos pensar numa criança que tem TDAH e tem muita dificuldade em matemática e ela está vivendo esse ciclo vicioso aí relacionado à matemática. Toda vez que ela sabe que vai chegar a aula de matemática, que ela sabe que vai ter atividade de matemática, ela já começa a desenvolver sintomas de ansiedade. Por quê? Porque ela já começa a se preocupar com aquilo de forma antecipada. Porque ela já interiorizou que ela não consegue, que ela é burra mesmo, que não adianta tentar, que ela não vai aprender. Entenderam? Então, esse ciclo vicioso é o ciclo que a gente tem que romper, né? E aí a Alessandra perguntou, mas como que eu faço para romper isso, né? Como que eu faço para romper? Primeiro, gente, primeira coisa, entendendo o que está acontecendo com o seu filho. Quando eu falo aqui, né, que você, mãe, tem que ser uma mãe especialista no seu filho, é porque você precisa conhecer o seu filho. Precisa entender que muitos dos comportamentos dele não é porque ele é malandro, preguiçoso, é por conta do TDAH, é consequência do TDAH. Mas que isso não impede que ele realize as tarefas. Isso é um obstáculo, é uma dificuldade que ele tem, mas não é um impeditivo. Então, você saber, enquanto mãe, que determinados comportamentos do seu filho são consequências do TDAH, não é para justificar e passar a mão na cabeça, então tá bom, filho, você não vai conseguir mesmo porque você tem TDAH. Isso é ruim para a criança, tá? Não é para isso. Você conhecer o seu filho, conhecer o TDAH, é para você poder selecionar estratégias eficientes para lidar com aquela dificuldade. Então, se você sabe, por exemplo, se você sabe que o seu filho, vamos dizer que você tem um filho que não tem TDAH, que você sabe que seu filho, ele tá com uma dificuldade de atenção, mas aquilo ali não é TDAH, você vai poder identificar assim, por que ele tá com essa dificuldade de atenção? É porque a matéria ele não gosta? É porque ele não tá dormindo direito? O que está gerando, né, essa falta de motivação, essa dificuldade de atenção nessa criança? Agora, quando você sabe que é alguma coisa que tá gerando aquilo. Quando a gente fala do TDAH, a dificuldade de atenção no TDAH ou algum outro sintoma do TDAH não é algo que ele controla, entende? É algo que é do funcionamento cerebral. Então, quando a gente sabe disso e a gente conhece como a cabecinha da criança funciona, como a cabecinha do TDAH funciona, isso é uma das primeiras coisas que nós vamos trabalhar na mentoria de mães, né? Como funciona a cabeça do seu filho, para que você entenda. Primeiro, para você entender como funciona e você não ficar fazendo aquelas cobranças excessivas, né? Segundo, primeiro você vai entender. Segundo, para você ajudar o seu filho a superar essa dificuldade. Ok? E aí, quando você entende e quando você começa a trabalhar de uma forma mais assertiva, você começa a fugir desse ciclo, a quebrar esse ciclo vicioso e entrar nos que eu chamo de círculo. Eu vou fazer até um gráficozinho que eu nem fiz para essa, porque na hora que a gente estava falando aqui que eu tive a ideia de montar o gráfico. Eu vou fazer e vou colocar aqui no meu Instagram. O ciclo virtuoso, né? O que é o ciclo virtuoso? É aquele ciclo, eu tô falando círculo, né? O ciclo onde a gente conhece, sabe o que está acontecendo, quer dizer, um problema acontece, a gente identifica ele e a gente pensa alternativas, soluções. O foco é na solução. O foco não é na cobrança em si. O foco é na solução. E como que a gente encontra a solução? Sabendo como funciona a cabecinha do TDAH. Que aí sim a gente vai conseguir pensar em solução. Ok? Deu para entender até aqui?
E aí eu vou mostrar aqui só pra gente poder fechar esse quadro, tá? Ó, essa interiorização do fracasso, né, que a gente falou, essa ideia, né, desculpa, gente, botei a mão aqui na frente da câmera, essa ideia, né, de que a criança começa a criar uma autoimagem distorcida, uma baixa autoestima, vai gerar o seguinte, ó, um senso de autoeficácia prejudicada. Então a criança ela vai começar a achar que ela não consegue. Ela vai começar a interiorizar que ela é incapaz, que não adianta ela tentar. Por isso que muitas crianças elas começam desistindo no meio do caminho e depois elas começam a nem a tentar mais. Elas se negam a tentar. Por quê? Porque elas já interiorizaram que ela não vai conseguir, então para que eu vou tentar? E para não passar pela cobrança, pelo fracasso, pela cobrança, ela prefere não tentar. Conseguem perceber esse mecanismo? A criança que ela se nega a tentar é porque ela está tentando evitar o fracasso e a cobrança. Como se fosse um mecanismo de defesa. Então, esse senso de autoeficácia prejudicada gera um senso de impotência na criança. E o que a gente quer, gente? A gente quer filhos com senso de impotência ou filhos com senso de potência desenvolvido, né? E esse senso de impotência pode gerar depressão e ansiedade, ok? Todos esses gráficos que eu estou mostrando aqui, eu coloco depois no meu Instagram, tá? Eu faço os postzinhos e coloco aí no Instagram para que vocês tenham isso de uma forma mais acessível para visualizar, tá bom? Então, esse senso de impotência é que vai sendo interiorizado pelo TDAH e vai retroalimentando, vai intensificando a dificuldade que ele vai apresentando em realizar as tarefas. Por isso que muitas crianças começam, no início lá da sua escolarização, elas começam a fazer as coisas, aí cometem muitos erros, não conseguem fazer e tal, e daqui a pouco ela começa a ser cobrada, aí a escola cobra, a mãe cobra e tal, e daqui a pouco ela não quer mais ir para a escola, daqui a pouco ela se nega a escrever, daqui a pouco ela se nega a ler, daqui a pouco ela se nega a copiar do quadro. Por quê? Porque na cabeça dela, né, de uma forma inconsciente, ela cria um mecanismo de defesa. Então eu não vou nem tentar, porque quanto mais eu tentar, maior a probabilidade de eu errar, maior a probabilidade de eu fracassar. Então eu não vou nem tentar para não passar pelo fracasso e pelas cobranças excessivas. Ó, a Francis colocou aqui, ó, foi o que aconteceu com meu filho, ele não queria mais ir para a escola. Até eu entender mais sobre TDAH, como você está falando, e estamos conseguindo aos poucos ajudar nosso filho. E Ju, você faz parte. Ó, eu fico muito feliz de fazer parte disso, né? E mais feliz ainda que vocês estão buscando conhecimento, buscando não só conhecer, mas aplicar as coisas que vocês estão aprendendo e estão conseguindo aí ajudar o filho de vocês. Esse eu acho que é o meu grande objetivo e vocês estão fazendo muito bem. Porque, gente, não adianta só vir aqui, ouvir, entender, legal, poxa, e não mudar a forma de vocês agirem. E quando eu falo que a cobrança excessiva prejudica o TDAH, não é para vocês agora deixarem solto e agora não cobrar mais nada. Não é isso, não é sair de um extremo e ir para o outro. É para vocês entenderem que até para você cobrar o filho de vocês, vocês têm que saber fazer isso. Por quê? Porque se você está cobrando dele algo que ele não está conseguindo fazer, porque ele não tem as estratégias adequadas para isso, é você exigir que, por exemplo, um cachorro voe. Entende? Como que você vai exigir... Vamos botar a gente, né? Ó, como que eu posso exigir que meu filho voe se ele não tem asa para voar? E eu fico falando, mas você não é burro porque você não consegue voar? Você tá vendo passarinho voando? Quer dizer, eu tô cobrando do meu filho uma coisa que ele não vai conseguir fazer sozinho.
Para o meu filho voar, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ter um avião. O avião é como se fosse a estratégia, como se fosse o recurso, a ferramenta que ele vai utilizar para voar. Mas sozinho, por conta própria, ele não voa. Tô fazendo um exemplo bem assim, bem banal, mas assim, um exemplo bem ridículo até, mas para vocês entenderem assim, como que a gente cobra às vezes da criança algo que ela não consegue. Não consegue. E por ela não conseguir, ela vai interiorizando que o problema é ela, né? O problema é ela que não tentou, que não se esforçou, que é burra mesmo. Entenderam? Então, quebrar esse ciclo, gente. Ah, mas meu filho já tá com problema, meu filho já tá com resistência de ir pra escola, meu filho... Gente, nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde para quebrar esse ciclo. Nunca é tarde para quebrar o ciclo. Se você está identificando isso, se você está tendo essa consciência agora, tá? Não é para se sentir culpada porque fez errado antes, porque fez assim, porque fez assim. Não tem culpa, não é. A questão aqui não é culpabilizar, botar peso de culpa em cima de vocês, mas abrir um pouco os olhos de vocês para algumas coisas que talvez vocês não estejam percebendo no dia a dia. E é normal que vocês não percebam mesmo, porque a gente não é ensinado para isso, a gente não tem muito conhecimento sobre essas coisas. Então, eu tô aqui toda semana para tentar ajudar vocês a abrirem um pouquinho mais a visão, ampliar um pouco mais a consciência e tentarem modificar algumas práticas que podem estar não gerando TDAH, não gerando sintoma, mas podem estar intensificando os sintomas na casa de vocês, tá? Ó, a Cláudia colocou aqui: meu neto aprendeu a ler com 3 anos, contas matemáticas, e o forte dele. Ele não queria, porque o QI dele é alto, não gosta de escrever. Muitas crianças com TDAH têm resistência a escrever. Eu tenho 2 lives aqui no meu Instagram falando sobre isso, tá, Cláudia? Depois, se quiser dar uma olhadinha. A resistência a escrever, principalmente porque a escrita envolve a parte motora. E muitas crianças com TDAH têm dificuldade motora, na coordenação motora, e também porque a escrita requer um controle do corpo, uma contenção dos movimentos, o que a gente chama de controle inibitório, né? Então você vai ter que controlar o movimento da mão, controlar a postura do corpo, o corpo, né, tem que ficar parado. Os movimentos vão ser mais coordenados, e o movimento da mão não acompanha o movimento da cabeça, né? O cérebro, os pensamentos, eles são mais fluidos. A mão, né, a coordenação, o movimento, né, das mãos, elas são mais lentas em relação à fluidez do pensamento. Então esse descompasso também faz com que as crianças com TDAH tenham uma certa resistência com a escrita. Tá bom? Ok, pessoal, deu para entender aqui a questão do senso de impotência? Então a gente quer filhos que desenvolvam senso de potência. O que é desenvolver senso de potência? É desenvolver aquele senso de que é capaz, de que ele é capaz, mesmo que para isso ele precise de algumas estratégias, de alguns recursos, de ajuda, mas ele é capaz. E para a gente colocar na cabecinha dele, né, interiorizar isso, de que ele é capaz, a gente tem que trabalhar muito com o encorajamento. O encorajamento é diferente do elogio, né? Depois eu posso até fazer uma live só sobre isso, a diferença do elogio para o encorajamento. O encorajamento sempre tem um foco na solução do problema, sempre tem um foco na identificação, na valorização do que foi feito e na busca de melhoria, né? Deixa eu ver aqui, gente. Como então proceder em relação aos conteúdos da escola, sabendo que eles não dão conta e a escola cobra? Não tem entendimento disso, também não há leis que nos respaldem. Olha, deixa eu falar em relação à lei, Flávia. Lei que respalda existe. Não existe uma lei específica do TDAH. Eu tenho até um vídeo aqui no Instagram, que eu fiz um vídeo falando sobre isso. É um vídeo mais curtinho, falando sobre direitos do TDAH.
O que acontece? A lei brasileira, lei de educação, tanto a Constituição brasileira, quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a lei específica da educação, quanto o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, dão respaldo para um trabalho flexibilizado na escola para qualquer criança, independente de ter laudo ou não, independente de qual laudo ela tenha, ou se ela não tem laudo. Essas leis já garantem o direito à educação de qualidade a todas as crianças. Todas. E se eu, vamos imaginar, se eu sou uma criança e eu tenho direito à educação de qualidade, isso pressupõe o quê? Que a escola tem que oferecer para mim um ensino que atenda às minhas necessidades educacionais especiais. Ok? Isso é direito de todos. Todos. Se a gente tivesse uma lei específica do TDAH, isso acho que reforçaria um pouco mais esse direito. Mas o direito ele já está garantido. Tá bom? Eu vou fazer, Flávia, você está lá no grupo, né? Agora, no início de abril, eu vou fazer um encontro de mães. Eu vou divulgar lá no grupo, vou divulgar aqui no Instagram também. Um encontro de mães de TDAH para falar sobre o TDAH e o ensino remoto, dando orientações de como vocês podem se articular com a escola, nesse sentido aí que você colocou, e também dando orientações para como vocês podem organizar em casa uma rotina de estudo, como vocês podem organizar em casa esse ensino remoto, tá? Eu vou fazer na primeira semana de abril, ok? E aí, nesse encontro que a gente vai ter de mães, a gente vai falar muito sobre isso. Eu vou dar bastante orientações sobre isso. Não é uma coisa fácil, tá? Não é uma coisa fácil. Mas é um desafio que a gente não pode deixar de assumir, não pode deixar de tentar, né, encontrar uma solução. Deixa eu ver a Cláudia que colocou. Só um minutinho. Eita, gente, tem muito comentário aqui pra gente. A Cláudia colocou, tá bom, ele detesta fazer texto, mas Júlia ama estudar, mas ir pra escola em casa não. Mas em casa ele não tem, né, interação com os colegas, né? É diferente, né? Criança gosta de estar com outras crianças, gosta de brincar, enfim. A escola não é só estudar, né? Não é só estudar. Tem outras coisas e realmente eles preferem ir para a escola, né? Mas, infelizmente, a gente está nesse período aí que não podemos ainda, né, ir para a escola. Alguns lugares não estão com aula presencial ainda. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Eita, tem vários. Ó, a Simone colocou: aqui no meu estado, o governo sancionou uma lei para o TDAH. Sim, em alguns estados e até municípios existem leis específicas para TDAH, tá? Mas uma lei federal ainda não temos. Está lá no Senado para ser votada, para ser sancionada, mas ainda para ser votada, né? Mas ainda não, tanto para o TDAH quanto para a dislexia, ainda não temos essa lei específica. Mas como eu falei, nós temos uma lei mais abrangente que garante o direito de todos. E baseado nessa lei, a gente pode cobrar da escola uma flexibilização para o aluno com TDAH, tá bom? Vamos lá. Flávio colocou, né, da lei do estado, tempo para fazer as provas, obrigatoriedade de sentar na frente, próximo ao professor e longe de estímulos visuais, cartazes coloridos, figuras, etc. São algumas orientações que a gente chama de orientações genéricas, né? Que são importantes, né? Mas que a gente também precisa ficar atento às orientações que são mais específicas, tá? Porque a gente fala, né? Cada caso é um caso, cada criança é uma criança, cada aluno é um aluno. A gente tem orientações mais gerais, mas a gente também tem que pensar nas flexibilizações específicas de cada criança. Flávia, só para complementar, porque a gente já está com o horário aqui também bem puxado,
Deixa eu te falar uma coisa, né? Eu falei do encontro, né, que a gente vai ter com mães, mas também vamos ter, eu comecei falando aqui no início da live, né? No dia 5 de abril nós vamos ter também um aulão para professores e psicopedagogos sobre o atendimento online de crianças com TDAH. Vou trazer uma reflexão sobre isso, estratégias para transformar esse atendimento e essa aula online num atendimento mais eficiente para as crianças, principalmente para as crianças que têm TDAH. Então, se você tem contato com professores, né, a professora do seu filho, psicopedagoga que atende seu filho, convide para participar desse aulão. Vai ser um aulão gratuito para profissionais, onde eu vou falar muito sobre essas adaptações que precisam ser feitas no atendimento online, tá? Ó, Flávia colocou, mais especificamente, como fazer um aluno que tem dificuldade de dividir 100 por 10, fazer raiz quadrada e potência. Flávia, é aquilo. Principalmente na matemática, existe uma hierarquia de conteúdos. Um conteúdo na matemática acaba sendo pré-requisito para outro. Então, como que você vai trabalhar, né, raiz quadrada, potência, se você não trabalhou os elementos básicos ainda? Então, assim, tem que ter essas lacunas de conhecimento, né, que acabam gerando dificuldades de aprendizagem no TDAH. Então, se enquanto ele não sanar as dúvidas de base, ele não vai conseguir dar conta dos conteúdos mais complexos, né? E a escola, ela pode fazer uma flexibilização disso, né? Fazer lá um plano de ação para o seu filho. Mas se ela, por um acaso, não fizer, você pode, em paralelo, ter um profissional de aula particular ou, né, um profissional que possa também fazer esse resgate desses conteúdos que ficaram para trás, tá? Porque realmente é muito complicado. Agora, lembrando, gente, que o TDAH, ele geralmente tem em torno de 4 anos de imaturidade. Não é imaturidade emocional, tá? Mas uma imaturidade no desenvolvimento das funções cognitivas. Então, se ele tem aí uns 4 anos de diferença, mais ou menos, né? No desenvolvimento, na maturidade do cérebro, na maturidade do funcionamento desse cérebro, muitas vezes a criança não consegue entender a matemática, né, esses conceitos mais complexos da matemática, porque ele ainda não atingiu a maturidade cerebral para isso. Então, às vezes você está lá ensinando, repetindo, e ele não consegue. Por quê? Porque ele não tem maturidade ainda para isso, né? No seu caso, ele tem descalculia, né? Agrava mais ainda. Então, existem estratégias para fazer isso. Então, trazer para o concreto, trabalhar com recursos, né? Materiais concretos, tá bom? Trabalhar muito raiz quadrada, potência, esses agrupamentos, assim, é muito bom trabalhar com material dourado, não sei se você conhece. Eu vou fazer um videozinho sobre esses materiais da matemática para colocar lá no grupo. Material dourado é muito bom, porque são pecinhas que você vai agrupando de 10 em 10 e é justamente para trabalhar isso. Potência, raiz quadrada, agrupamento de 10 em 10, que é a base 10, né, da nossa matemática aí, né, de 10 em 10 que a gente faz os agrupamentos, tá bom? Então, o material dourado, ele é bem legal e você pode comprar, você não precisa comprar ele completo, grandão, a caixona, que é até mais caro. Existe agora nas papelarias o material dourado individual. Eu até tenho ele aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar para te mostrar. Só um minutinho. Deixa eu virar aqui, tá, gente? Deixa eu ver se... Aqui, ó. Pra você. Você tem? Ah, então melhor ainda, ó. Material dourado, ó. 100, 10 e a unidade. Aqui você trabalha a base 10, os agrupamentos unidade, dezena, centena. Você trabalha, né, a divisão de 100 por 10. Então você tem 100
Você tem 100, vamos dividir em 10 partes, ó. Aí você vai ter... Então, o concreto, a criança, principalmente quem tem descalculia, tá, Flávia? Trabalhar com abstração com eles é muito difícil, ó. Você vai trabalhando com esses recursos. E aí a escola, o ideal é que a escola permita que ele utilize alguns recursos desse na hora das atividades, inclusive na hora da prova, tá bom? Você é professora, Flávia? Ou não? Ou você está ensinando seu filho? Mas depois você coloca aí pra mim. Pessoal, vamos lá? Olha, a Cláudia colocou. Você vai colocar a data da live para profissionais no grupo do Zap? Sim, vou colocar lá para vocês divulgarem, para todos que vocês conhecem. A gente vai criar uma rede de profissionais. Isso aí, tentei de tudo. Esse aqui, Cláudia, esse aqui que eu te mostrei, ó, do material dourado, esse aqui eu comprei na papelaria, tá? Na papelaria, você compra esse material dourado. Se você comprar a caixa completa, ótimo, Flávio, melhor. Se você comprar a caixa completa, você tem até o cubo que são 10 plaquinhas dessas que formam o cubo, né? Que é o de 1000. Mas aqui a gente trabalha com até 100, fica mais fácil para criança. Calunga tem, papelaria tem, tá bom? E eu vou fazer um vídeo que eu já fiquei até de fazer um tempão. O material tá guardado ali no armário, você viu que tá até separado, né? De recursos para trabalhar com matemática com criança com TDAH. Eu vou fazer esse vídeo, vou ver se consigo fazer amanhã esse vídeo para mandar para vocês. E eu vou divulgar nos grupos sim, tá bom? Eu vou começar, acho que a partir de amanhã eu já tenho o link de inscrição dessa palestra para profissionais. E a ideia é o que, gente? A gente criar, você mãe de TDAH, me ajuda a criar essa rede de profissionais capacitados para lidar com crianças com TDAH. Porque quanto mais profissionais, psicólogos, psicopedagogos, professores tiverem o conhecimento do TDAH, conhecimento de verdade, né? Conhecimento cheio de mito, não. Tiverem esse conhecimento do TDAH, mais eles vão poder ajudar as crianças nas escolas, mais eles vão poder ajudar as crianças nos consultórios. Então me ajudem, mães, a fazer esse movimento de chamar os profissionais para essa aula, de convidá-los, né, de divulgar o curso para elas, para que elas possam se capacitar e atender as crianças com TDAH da melhor forma possível, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, os profissionais, eles erram, eles cometem algumas falhas, não é porque eles não querem fazer, mas porque não têm o conhecimento aprofundado e principalmente o conhecimento prático, que teoria a gente lê no livro, mas o conhecimento prático, né, do que fazer, do como fazer, é mais difícil da gente achar, né? Então assim, peço a ajuda de vocês na divulgação, né? Porque não é para mim em si, né? É para a gente conseguir fazer esse movimento para outras profissionais também começarem a trabalhar com essa temática, né? Ajudar pessoas também, tá bom? Pessoal, já passamos de 1 hora, já estamos 1h18. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado bastante a esclarecer, né, o quanto a baixa autoestima é algo que não é... A baixa autoestima não é sintoma do TDAH. Deu para entender isso? A baixa autoestima não é sintoma do TDAH. A baixa autoestima é a consequência de um TDAH que não está sendo bem tratado, que não está sendo bem... que a gente não está sabendo lidar com ele. Nem a criança está sabendo lidar com o próprio TDAH, nem a gente que é adulto está sabendo lidar com ele. E por não saber lidar com esse TDAH, acaba gerando a baixa autoestima. Então a baixa autoestima, ela pode ser prevenida, ela pode ser evitada. E cabe a nós adultos, mãe, professora, psicopedagoga, psicóloga, né? Todos os profissionais que estão envolvidos, família que estão envolvidos com essa criança, ajudar essa criança a superar as suas dificuldades e encorajar, né? Incentivar que ela
continue crescendo, que ela entenda que ela é uma pessoa potente, que ela é uma pessoa capaz, e não que ela é impotente, né? Ou que ela é onipotente, que ela é melhor do que os outros. Não, ela não é onipotente, consegue tudo e é melhor do que todo mundo. E nem é impotente, que depende do outro, que não consegue fazer nada, que... Não, ela é uma criança potente. E que para ela se sentir potente, ela precisa ser reconhecida nas coisas que ela consegue fazer e encorajada, ajudada com estratégias eficientes a superar as suas dificuldades. Tá bom? Ó, o pessoal tá colocando aqui, obrigada. Conte comigo, que bom, Alessandra. Deixa eu só ver aqui as mensagens. Eu gosto de... Conta comigo. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Flávia. Simone também, obrigada. Kátia. Muito obrigada mesmo. Obrigada aí pelo carinho de vocês, pela vocês estarem sempre aqui. Quarta-feira que vem, nós estaremos aqui de novo no nosso Papo de Mãe TDAH, às 18 horas, falando sobre outras comorbidades ligadas ao TDAH. Vou citar 3 que a gente vai mais falar, que é o distúrbio do sono, que é uma coisa que preocupa muito as mães de TDAH, tiques e também obesidade infantil. Tá bom? Um beijo a todas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, se você, mãe que está aqui, né, ficou interessada na mentoria, a mentoria fechou as inscrições na segunda-feira, mas se você ficou interessada na mentoria, quer minha ajuda para conseguir romper com esse ciclo, para trabalhar de uma forma preventiva com seu filho, desenvolver estratégias eficientes para lidar com ele, me chama depois no direct que eu abro uma exceção aqui, uma vaguinha para você poder participar da nossa mentoria, porque essa semana a gente ainda está organizando, né, a parte de inserção das mães na plataforma, então ainda dá tempo de você entrar sem perder nada, tá bom? Obrigada, Flávia. Um beijo a todas, um beijo a todos também que estão assistindo essa live aí gravada. Obrigada pela confiança e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.